Você já parou para pensar em como seriam os animais se eles nunca tivessem diminuído de tamanho? Se os gigantes do passado ainda caminhassem sobre a Terra? Pois é. O que você vai ver agora é uma viagem no tempo. Vamos conhecer os maiores animais pré-históricos que já existiram no planeta Terra. Criaturas que fazem os elefantes de hoje parecerem formigas. Esqueça tudo o que você viu em filmes ou desenhos animados, porque o que vem a seguir é real. Através de fósseis e evidências científicas, vamos reconstruir esses titãs, desvendando seus hábitos, seus habitats e os desafios que enfrentavam. Prepare-se para se impressionar, se maravilhar e talvez até sentir um arrepio na espinha. E no final do vídeo, a gente vai revelar um animal que poderia engolir um tubarão branco como se fosse um petisco. Fica até o fim, porque essa lista vai mudar tudo o que você pensava sobre os gigantes do passado. Nossa primeira parada nos leva à América do Sul, há cerca de 100 milhões de anos, onde encontramos o Argentinosaurus. Imaginem um animal com mais de 40 metros de comprimento, pesando o equivalente a 12 elefantes africanos juntos. Esse herbívoro colossal era um verdadeiro titã, capaz de alcançar a altura de um prédio de 10 andares. Com um pescoço longo e musculoso, o Argentinosaurus podia alcançar as folhas mais altas das árvores, se alimentando da vegetação abundante da época. Mas não se enganem pela sua dieta vegetariana. Um único passo desse gigante poderia esmagar ossos com a facilidade de amassarmos folhas secas. E como será que um animal desse tamanho se defendia de predadores? A resposta é simples. Ele nem precisava. Sua mera presença era suficiente para intimidar qualquer criatura, e sua pele grossa como uma armadura natural o protegia de possíveis ataques. O Argentinosaurus era um exemplo da magnificência da natureza, uma criatura que desafia a nossa imaginação e nos faz repensar os limites do tamanho no reino animal. Seus fósseis, encontrados na Argentina, revelam um passado onde os gigantes reinavam absolutos. Imaginem a cena: um Argentinosaurus caminhando lentamente pelas planícies, deixando pegadas do tamanho de banheiras por onde passava. Sua cauda, longa e poderosa, se movia como um chicote, e seu corpo maciço era um testemunho da força bruta da natureza. Infelizmente, como muitas outras espécies pré-históricas, o Argentinosaurus foi extinto há milhões de anos. Mas seus fósseis nos permitem revisitar um passado distante e contemplar a grandiosidade desses animais que um dia habitaram nosso planeta. Preparem-se, pois agora vamos conhecer o Spinosaurus, um predador que faria o Tiranossauro Rex parecer um lagarto inofensivo. Com quase 15 metros de comprimento, esse monstro carnívoro era o rei dos rios e lagos do período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. A característica mais marcante do Spinosaurus era a enorme vela dorsal em suas costas, formada por ossos longos cobertos por pele. Essa estrutura, que podia chegar a 2 metros de altura, provavelmente tinha a função de regular a temperatura corporal do animal, além de intimidar rivais e atrair parceiros durante o acasalamento. Mas não se deixem enganar pela beleza exótica do Spinosaurus. Esse gigante era uma máquina de matar, com garras afiadas como facões e dentes serrilhados que se assemelhavam aos de um crocodilo, perfeitos para agarrar e despedaçar suas presas. E por falar em presas, o Spinosaurus não era nada exigente. Ele se alimentava de peixes, dinossauros menores e qualquer criatura que tivesse a infelicidade de cruzar seu caminho. Sua mandíbula poderosa e seu pescoço flexível permitiam que ele abocanhasse suas vítimas com uma força brutal, enquanto suas pernas fortes e musculosas o tornavam um corredor extremamente rápido em terra firme. Imaginem o terror de se deparar com um Spinosaurus emergindo das profundezas de um rio, com suas narinas posicionadas no alto do crânio, para que pudesse respirar enquanto mantinha os olhos fixos em sua presa.
Uma visão assustadora que nos faz agradecer por vivermos em uma época em que esses monstros existem apenas em nossos museus e na nossa imaginação. Chapter 3 Quetzalcoatlus, o Senhor dos Céus. Deixando o reino dos monstros terrestres, vamos agora alçar voo com o Quetzalcoatlus, o Rei dos Céus pré-históricos. Imaginem um animal com a envergadura de um avião Cessna, maior que uma girafa, com asas cobertas por penas e um bico desdentado que se assemelhava ao de um pelicano. O Quetzalcoatlus viveu há cerca de 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo, e seus fósseis foram encontrados na América do Norte. Ele era um pterossauro, um grupo de répteis voadores que dominou os céus durante a era dos dinossauros. Com uma envergadura de 12 metros, o Quetzalcoatlus era um dos maiores animais voadores que já existiram. Seus ossos ocos e leves permitiam que ele planasse com facilidade, enquanto seus músculos poderosos e suas asas aerodinâmicas o tornavam um verdadeiro as da aviação pré-histórica. Mas como será que um animal tão grande conseguia voar? Os cientistas acreditam que o Quetzalcoatlus usava as correntes de ar quente para planar, semelhante ao que os pássaros planadores fazem hoje em dia. Ele provavelmente se lançava de penhascos ou de árvores altas, abrindo suas asas enormes para captar o vento e se manter no ar. Uma vez no céu, o Quetzalcoatlus era um predador implacável. Ele usava sua visão aguçada para avistar suas presas do alto, e seu longo bico para capturar peixes na água, pequenos animais no solo e até mesmo filhotes de dinossauros. Imaginem a sombra imponente do Quetzalcoatlus sobrevoando as planícies e os mares do Cretáceo, um verdadeiro espetáculo da natureza que nos mostra a diversidade e a grandiosidade da vida pré-histórica. Chapter 4 Megalodon, o rei indiscutível dos mares. Agora vamos mergulhar nas profundezas do oceano para encontrar o Megalodon, o maior predador marinho que já existiu. Imaginem um tubarão colossal, com mais de 18 metros de comprimento, dentes serrilhados do tamanho de uma mão humana e uma força de mordida capaz de esmagar um carro. O Megalodon viveu entre 20 e 13,3 milhões de anos atrás, durante os períodos Mioceno e Plioceno. Ele era um superpredador no topo da cadeia alimentar, e seus fósseis foram encontrados em todos os oceanos do mundo. Sua dieta consistia principalmente de baleias, golfinhos, focas e outros animais marinhos de grande porte. Seus dentes gigantescos, que podiam chegar a 18 centímetros de comprimento, eram perfeitos para rasgar a carne e esmagar ossos, enquanto sua mandíbula poderosa exercia uma força de mordida estimada em mais de 18 toneladas. O Megalodon era um nadador extremamente rápido e ágil, capaz de alcançar velocidades de até 70 km por hora. Seu corpo hidrodinâmico e sua cauda musculosa permitiam que ele se movimentasse com precisão e velocidade pelas águas, transformando-o em um caçador extremamente eficiente. Sua presença nos oceanos era tão dominante que, se ele ainda existisse hoje, provavelmente não existiriam baleias como as conhecemos. Ele era o verdadeiro rei dos mares, um gigante assustador que incutia medo em todas as criaturas marinhas. Embora o Megalodon tenha sido extinto há milhões de anos, sua lenda continua viva, alimentando a imaginação de cientistas e apaixonados por criaturas pré-históricas. Seus fósseis nos lembram da força implacável da natureza e da fragilidade da vida diante de tão magníficos e aterrorizantes predadores. Chapter 5 Pulmonoscorpius, pesadelo de 8 patas. Preparem-se para conhecer o Pulmonoscorpius, um animal que faria qualquer pessoa com medo de aranhas correr para as colinas. Imaginem um escorpião do tamanho de um gato, com uma picada venenosa capaz de derrubar um homem adulto.
Esse artrópode gigante viveu há cerca de 330 milhões de anos, durante o período Carbonífero, em uma época em que insetos e aracnídeos cresciam a tamanhos descomunais devido à alta concentração de oxigênio na atmosfera. O Pulmonoscorpius podia chegar a 70 centímetros de comprimento, com um corpo segmentado coberto por uma carapaça dura e resistente. Ele possuía 8 patas articuladas, 2 garras venenosas na frente e uma cauda longa e flexível que terminava em um ferrão afiado. Seus olhos compostos, localizados na parte superior da cabeça, permitiam que ele tivesse uma visão panorâmica do ambiente, detectando presas e predadores com facilidade. Ele era um caçador noturno, que usava suas garras venenosas para paralisar suas vítimas, que incluíam insetos, pequenos répteis e anfíbios. Imaginem o horror de se deparar com um Pulmonoscorpius em uma floresta escura, seus olhos brilhando na escuridão enquanto ele se aproximava sorrateiramente com suas patas silenciosas. Uma verdadeira criatura de pesadelos que nos faz agradecer por vivermos em uma época em que os escorpiões são relativamente pequenos e inofensivos. O Pulmonoscorpius é um lembrete de que a vida na Terra nem sempre foi como a conhecemos, e que o nosso planeta já foi habitado por criaturas tão estranhas e maravilhosas quanto a nossa imaginação pode alcançar. Esses foram apenas alguns dos maiores animais pré-históricos que já habitaram nosso planeta. Criaturas colossais que nos fazem questionar os limites da vida e da adaptação. Cada fóssil, cada descoberta, é uma janela para o passado, revelando um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Mas a história da vida não termina aqui. As criaturas que vimos hoje, por mais impressionantes que sejam, são apenas uma pequena amostra da incrível biodiversidade que existiu ao longo de milhões de anos. Se você curtiu essa viagem ao passado, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos episódios da nossa série sobre os gigantes da pré-história. No próximo vídeo, vamos explorar os animais mais perigosos que ainda existem hoje, herdeiros diretos desses monstros do passado.